Olá, bom dia. Eu vim aqui trazer hoje uma reflexão para você, voltada e baseada na história do grande profeta Samuel. Samuel foi um grande profeta, um grande homem levantado, capacitado, instruído por Deus, ensinado desde a sua infância a como ouvir a voz de Deus. Um homem em que Deus deu vários direcionamentos para alinhamento do povo de Israel, o povo de Deus. Interessante porque Samuel, o mesmo homem que Deus usou para ungir Saul, o primeiro rei da nação de Israel, a pedido do próprio povo. A Bíblia diz que o povo de Israel pediu a Deus um rei e Deus deu esse rei através de Samuel, orientando e ungindo Saul como rei. O mesmo Samuel que depois, lá na frente, veio a rejeitar Saul, a mando do próprio Senhor, porque Saul não foi obediente a um direcionamento divino dado de Deus através do próprio Samuel. O mesmo Samuel que posteriormente Deus usou para ungir Davi, que seria aí o próximo rei da nação de Israel, pós-Saul. Davi, assim como a Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. E Samuel é este homem, um homem obediente à voz de Deus, um homem que sabia ouvir a Deus, um homem que sabia como entregar a mensagem às pessoas, um homem que, segundo a Bíblia diz, que Deus não deixou que nenhuma das suas palavras caíssem por terra, ou seja, um homem que tudo que ele falava, Deus respaldava as suas palavras. E é sobre esse Samuel que eu quero falar para você hoje, mas voltado para o início do nascimento de Samuel. Se você pegar no 1 Samuel, livro de 1 Samuel, no capítulo 1, vai relatar como que foi a história, como Samuel foi concebido. No versículo 1, houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hófni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. Ou seja, Penina irritava Ana constantemente para deixar ela com raiva. Porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ela de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Aqui a história está relatando o seguinte. Eucana tinha duas esposas. Uma, Ana, que não tinha filhos, e Penina, que tinha filhos. Porém, deixa bem claro e nítido aqui que Eucana amava Ana, e isso era nítido durante toda a história. O que acontece? Aqui vai dizer que Ana não tinha filhos e por isso Penina ficava irritando ela constantemente com o objetivo já de deixar ela irritada. Porque Ana não tinha filhos naquele tempo ali, uma mulher que poderia dar filhos para um homem era o papel dela e perante toda a sociedade aquilo era digno de honra. Então Ana se sentia fortemente humilhada diante disso, correndo o risco até de repente, na mente, nos pensamentos dela, do seu esposo deixar ela porque ela não tinha capacidade de gerar filhos que uma mulher teria que fazer para os homens daquela época. Só que interessante é porque, como o versículo 6 ali a gente leu, vai dizer assim na parte B do versículo, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. O que isso aqui quer dizer? Que Deus fechou o ventre de Ana. O próprio Senhor fez com que o ventre de Ana não gerasse filhos. Se pegarmos nesse ponto aqui e começarmos a entender e a meditar sobre isso, Ana foi a mãe de Samuel e que Deus está no controle de todas as coisas, o próprio Senhor fechou o ventre de Ana com um objetivo específico. Porque Ana, todos os anos, ela vinha pedindo ao Senhor que Deus lhe concedesse um filho. Mas ela pedia um filho a Deus e Deus não concedia. Então lá na frente, versículos posteriores, nós vamos ver que ela mudou o pedido dela, fez um novo pedido a Deus. Ela somente acrescentou algo a mais diante do pedido dela.
Mas pensa só, uma mulher que todos os anos, por vários anos, pedia um filho para Deus. Essa mulher sofria muito, essa mulher tinha muitas inseguranças, medo de rejeição do próprio esposo, uma humilhação muito grande que ela tinha por não ter um filho, que às vezes era um grande sonho. Quantas mulheres hoje não sonham em ter filhos? Mas aqui, nessa passagem, já me leva a crer entender que Deus, como está no controle de todas as coisas, já queria o filho de Ana. Deus já queria o filho de Ana. Só que como que Deus vai mover, vai direcionar e vai entrar dentro do coração de Ana de uma forma que ela possa pedir exatamente o que Deus já quer? Aqui está o tema forte dessa mensagem. Eu creio que o próprio Senhor já queria Samuel e estava direcionando Ana para pedir do jeito certo o que ele já queria dela. Então lá na frente, no versículo 11, a partir do versículo 10, quando Ana vai então fazer novamente as suas orações ao Senhor, vai dizer assim, que no versículo 10, que Ana, ela estava com muita amargura de alma, e ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. No versículo 11, e votou Ana um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ou seja, homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então aqui Ana faz o seguinte agora, ela não só está pedindo um filho para Deus, ela agregou algo a mais na oração dela. Senhor, se o Senhor me der um filho, e se lembrares de mim de tudo aquilo que eu tenho pedido para o Senhor há todo esse tempo, mas se o Senhor me der um filho, vou devolver ele para o Senhor. Então, se Deus já queria, por meio de ter fechado o ventre de Ana, Deus já estava no controle disso, como a própria palavra dele diz. Se Deus já fechou o ventre de Ana e Deus já queria o filho dela, aqui ele conseguiu, depois de tempo, que ela fizesse a oração e a oração certa, conduzida pelo próprio Deus de Israel. A palavra de Deus, ela nos traz muitas reflexões que levam a gente a pensar. Quantas vezes nós pedimos coisas para Deus e muitas vezes nós não recebemos? O próprio Tiago diz isso lá no livro de Tiago, ele fala que pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastares com seus próprios deleites. Uma das coisas que a gente vai aprendendo conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente no conhecimento da palavra é que Deus não nega pedidos para nós, mas desde que nós peçamos certo e Ele vai nos preparando para estarmos prontos para receber aquilo que nós pedimos. A palavra do Senhor dá legalidade para isso, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque a todo que pede recebe, ao que busca encontra, ao que bate a porta se abre. Então a Bíblia dá legalidade que você pode pedir e Deus vai te dar, desde que nós peçamos algo que Deus já quer fazer. É forte, muito forte. Essa mensagem aqui Deus colocou no meu coração e eu creio que é para alguém que Deus escolheu para estar aqui hoje vendo esse vídeo. Porque essa oração de Ana me ensina muito, porque se você ler no versículo 12, dando seguimento, olha só o que a palavra vai dizer. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, porque aqui ela estava orando onde ela fez pedido, lá onde Eli estava. Ela estava lá exatamente no lugar onde Eli estava, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E Eli fez atenção à sua boca. A partir do momento que Ana começou a orar e pedir do jeito que Deus queria, por que agora Eli começa a prestar atenção nela, o sacerdote? E eles estavam juntos no mesmo ambiente. Porque eu creio que é quando Deus começa a te responder às tuas orações. Deus usa pessoas na terra. Tudo que Deus faz é através de pessoas. Por isso que Deus levanta líderes espirituais, né? O líder da sua igreja, profetas, Deus levanta profetas, mestres na palavra, pessoas que têm vida com Deus, vida de oração, pessoas que conhecem a palavra. Deus usa as pessoas para ser resposta de oração na minha e na sua vida. E aqui nesse momento, ela começou a orar, Eli já começou a prestar atenção na boca dela. Por quê? Porque Deus começou a se atentar à oração de Ana e começou a movimentar o seu sacerdote na direção dela, Eli. Isso me leva a entender muitas vezes, por exemplo, na minha vida para chegar até aqui, quantas vezes eu comecei a orar para Deus e quando Deus entendeu que eu estava orando certo,
Deus colocava uma pessoa no meu caminho para me entregar uma palavra de fé, uma palavra que me edificasse, uma palavra que me desse alegria. A própria Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala que o objetivo da profecia é consolar a igreja. Quantas pessoas Deus não usou para liberarem palavras proféticas, palavras de destino na minha vida, que muitas delas refletiram para que eu chegasse aqui hoje. Nós precisamos ter esse entendimento. Quando você começa a orar para Deus, Deus começa a responder para você, colocando você ao seu lado, no seu caminho, pessoas que vão ser resposta de oração na sua vida. Muitas vezes essas pessoas vão cruzar com o seu caminho, você nem vai entender se você não estiver sensível ao Espírito Santo, estiver sensível em oração, leitura da palavra. Às vezes essas pessoas vão cruzar com o seu caminho e você não vai entender que é uma resposta de uma oração sua. E aqui nesse caso é nítido que Eli estava sendo direcionado por Deus através da oração que Ana fez. E olha só no versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava, ou seja, ela estava orando, mas no coração, ela não estava falando com palavras. E só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Então Eli agora começa a observar ela e começa a achar que ela está embriagada, ou seja, que ela está bêbada. Aliás, versículo 14. Então, disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Olha só, vamos refletir sobre isso aqui. Eu não sei você, mas imagina uma pessoa que está passando pelo que Ana passou, amargurada, chorando, com tudo aquilo que a gente já mencionou desde o início aqui da mensagem. Imagina só agora o sacerdote chegar para ela e falar que ela está bêbada. É uma afronta à própria dor que a pessoa já está passando. E às vezes aqui vai faltar um pouquinho de sabedoria ou de discernimento ou equilíbrio emocional, que é o que mais a gente fala hoje, para que Ana pudesse responder de uma forma adequada. Então aqui, Ana vai mostrar agora uma chave espiritual poderosa que eu falo para você. A forma com que nós respondemos às pessoas certas tem o poder de liberar o milagre na nossa vida. Porque Ana tinha todos os motivos ali para agora derramar o coração dela cheio de amargura e de ofensa, o que ela não guardou dentro do seu coração. E agora ela libera uma resposta certa para ali, porque olha a resposta que ela deu, demonstrando que o coração dela não tinha mágoa, não tinha amargura e não tinha ressentimento de ninguém. Olha a resposta dela. Porém, Ana respondeu e disse, versículo 15, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Versículo 16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. A resposta dela, imagina só, entrou dentro do coração de Eli de uma forma tal, porque Eli achou que ela estava bêbada e já atacou ela nisso. Como a resposta dela foi branda, foi suave, foram com palavras certas, aquela palavra entrou no coração de Eli e falou, eu imagino Eli, poxa, eu acabei de falar que a mulher está bêbada, a mulher está sofrendo, está aqui orando, clamando ao Senhor por um milagre. O coração de Eli se abriu para ela. Se ela tivesse amargura, recebido as afrontas de Penina, toda a história da vida dela, e fosse uma mulher que liberasse palavras de mal contra a vida de Penina, fosse uma mulher que ficasse devolvendo afrontas contra as pessoas, às vezes o coração de Ana não estava preparado aqui para responder da forma que ela respondeu a ele. Isso acontece muito conosco. Nós vamos guardando sentimentos dentro do nosso coração na nossa caminhada, nós vamos guardando as afrontas das pessoas que vão cruzando com o nosso caminho, sem entender que o que Jesus diz, que o que contamina o ser humano não é o que ele come, é o que ele fala, são as palavras que nós dissemos. Então nós não podemos devolver afrontas, nós não devemos devolver palavras negativas ou tudo aquilo que as pessoas muitas vezes por conhecimento ou sem conhecimento nos disseram. Porque isso entra no nosso coração e pode sair pela nossa boca e pode impedir com que nós recebamos um milagre da parte de Deus, usado através de uma pessoa. E Ana aqui demonstra isso. A forma que ela respondeu para Ali demonstra claramente que ela nunca devolveu uma afronta para Penina, ela sempre ficou calada e quieta. Ela derramava o coração dela diante de Deus, diante do Senhor em oração, como ela mesmo disse aqui. Essa é a grande chave espiritual que pode nos levar a receber o que Deus tem preparado para mim e para você. Olha a resposta que ele vai dar para ela. Versículo 17. Então Eli respondeu e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Versículo 18. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Olha só que poderoso essa passagem. Para mim e para você nesse dia. Uma
resposta certa para o que Deus já estava movendo na direção certa. Liberou o milagre. Porque foi a partir disso daqui que Ana gerou e concebeu Samuel. Muitas vezes na nossa vida, por a gente não conhecer a palavra como um dia eu não conhecia, porque aqui está uma pessoa diante de vocês, alcançada pela infinita graça e misericórdia de Deus. Se não fosse pelas minhas leituras ou pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho, eu jamais teria chegado até aqui. Essa mensagem, Deus, ele queimou no meu coração porque eu sei que alguém precisa dela. E às vezes é você, porque se você chegou aqui nesse vídeo é porque Deus quer entregar isso aqui para você. Nada é por acaso, não existem coincidências no reino de Deus. Então Ana guardava todas as afrontas de Penina dentro do seu coração, não devolvia. Ana orava e clamava, derramava todas as suas aflições diante de Deus. Deus se movia quando ela começou a pedir certo. Por quê? Porque Deus já deixou ela sem gerar filhos, porque Deus já tinha um objetivo disso na vida dela. E agora ela chega ali diante do sacerdote, depois de fazer um pedido do jeitinho que Deus queria, pediu certo, falou que ia devolver o filho para Deus, e foi o que ela fez e cumpriu. E Deus usou Samuel para liberar a palavra sobre ela. E Ana gerou Samuel, e Ana cumpriu o voto dela. A Bíblia vai dizer, versículos posteriores, de que assim que Samuel foi desmamado, depois que nasceu, que ela pegou o menino desmamado e falou, eu vou só esperar ele ser desmamado para mim levar e entregar na casa de Deus. E ela cumpriu o voto. Agora eu te falo, você acha que Deus não sabia disso? Você acha que Deus, quando cumpriu a promessa da vida de Ana, você acha que Deus já não sabia que ela ia cumprir com o voto dela? Deus sabe. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele já sabe se você vai cumprir com aquilo, exatamente com aquilo que você prometeu para Ele. Deus já sabe. Essa passagem, que essa mensagem neste dia possa entrar dentro do teu coração e queimar como uma flecha certeira de fogo ardente, para que você receba aquilo que Deus já quer de você. Eu não sei o que Deus espera que você peça, mas eu sei que Ele já está, tudo que está acontecendo na sua vida é porque Ele já quer que você peça certo. Porque Ele quer te entregar e Ele vai te entregar. Porque eu creio que se a mensagem chegou até você, é porque você vai pedir certo a partir de hoje. E você não vai devolver palavras de afronta. Porque quando a pessoa certa entrar no seu caminho para liberar a palavra de Deus para a sua vida, você vai responder certo e vai abrir o coração dessa pessoa. E Deus vai liberar a palavra que vai fazer o milagre na sua vida acontecer. Que Deus te abençoe com essa mensagem, que Deus te prospere em todos os seus caminhos. Leia a palavra, estude a palavra, ore, jejue, tenha conexão com Deus, porque a nossa vida depende de tudo isso, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.